Senhor já vem tocando desde a preparação dessa partilha que nós teremos da Tua Palavra hoje. Vai ser edificante para cada um de nós, vai produzir muitos frutos. Obrigado, Senhor, pela vida de Daniel, por o Senhor usá-lo como Teu missionário, como profeta, Senhor, por essa oferta diária, de missão, de pregador, que tudo que saia da boca do Daniel, que é comunicado à sua mente, ao seu coração, seja a Tua vontade, Deus, pela intercessão da nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pode sentar-se. Pergunta para o seu irmão aí do seu lado: você está preparado? Agora você vai fazer uma afirmação para ele, porque Deus vai abrir os teus olhos. Amém. Nessa noite nós temos um desafio, que é passar um tema, uma visão de qual é o princípio de um discipulado autêntico de nossa vida de cristão. Somos cristãos, mas muitas vezes deixamos de ser autênticos, verdadeiros. Olha para a sua mão. Se você olhar para a sua mão e pegar lá na mão do seu pai, da sua mãe, você vai ver que tem traços parecidos. E isso não sou eu que inventei, é genético. Nós carregamos traços da fisionomia dos nossos pais, não carregamos? Quer queira você, quer não, no seu corpo você carrega genes que veio de lá do papai e da mamãe. Agora você imagina o que nós carregamos de Deus, sendo o princípio da palavra, e a palavra é o que nos fez, que é o que nós queremos. Deus nos fez sua imagem e... Então, quando você olha para a sua mão, você pode dizer: eu também estou vendo a mão de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você também olha, quando você olha para as suas mãos, essas mesmas mãos que abençoam e que pecam, são cópias da mão de Deus. Mesmo que tenha vindo do seu pai, porque a mão do seu pai também é cópia da mão de Deus. O Senhor colocou muito isso no meu coração durante a oração agora, porque nós deixamos de parecer com o Cristo. Eu falei lá na formação hoje em cima, e torno a repetir. Num dos capítulos de um livro que eu estou lendo, que era a Igreja que Jesus Queria, de Gerald Loeffler, ele narra que as igrejas dos primeiros séculos tiveram alguns problemas também no seu discipulado. E esses problemas aconteceram por um fator primordial. Eles estavam perdendo as características do Cristo. Estavam deixando Jesus de lado, vivendo a igreja humanamente. E aí o povo todo questionou ele por esta afirmação, e ele termina um capítulo lá dizendo: qual a diferença da igreja de hoje? Não está do mesmo jeito? Em alguns lugares, em algumas igrejas, seja ela protestante, católica ou não, muitas pessoas, porque a igreja somos nós, olha para o seu irmão aí. Esse irmão é a igreja. Não estou falando a igreja instituição, a igreja pedra, a igreja material, não. Estou falando a igreja militante, a igreja que é você que sou eu. Esta igreja de hoje também muitas vezes perde a característica do Cristo. E por isso que nós trouxemos esse tema hoje,
que tem a ver com a nossa vida hoje de comunidade, que são as células, onde nós temos que resgatar o verdadeiro discipulado cristão, não? Por uma igreja de discípulos autênticos. Tenho dito muito nas minhas pregações, antes da gente ver o videozinho que eu vou passar, que existe uma diferença enorme entre fã e discípulo. Fã é aquele que veste camisa, que torce. Diga aí os torcedores esta semana que sofreram, né? Fã é aquele que gosta de assistir, de ver. Fã é aquele que às vezes faz algumas loucuras pelo seu ídolo, mas que normalmente nunca vai ter a vida dele. Eu nunca vou ter a vida dos meus ídolos. Eu gostava muito de Guns N' Roses, já ouviram falar? Era bom, hein? Nossa. Mas eu nunca vou ter a vida daqueles rapazes. Nunca tive, nunca terei, até porque não serve para mim. Mas mesmo que eu quisesse, não teria, porque são ídolos, eu sou fã. E tem muito fã dentro da igreja com Jesus. Eu sou fã de Jesus. Visto a camisa dele, eu vou na igreja no final de semana, eu participo daqui um grupo, aqui outro grupo, tal. Mas a pergunta que hoje o Senhor quer fazer para nós é o quanto eu quero viver a vida que Jesus viveu. O quanto eu quero que Jesus entre em mim e eu nele, a ponto de dizer a frase belíssima de São Paulo: não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Este é o discípulo. Este é o discípulo. Discípulo é aquele que quer viver igual ao mestre. Discípulo é aquele que quer ser igual, imitar, seguir, fazer valer, acreditar. Este é o discípulo. E o Senhor vai arrancar isso de nós hoje, bem, irmãos? Ele vai arrancar isso de nós. Vamos assistir no vídeo, está no ponto aí? Jesus disse: ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas, como Ele fez, e como Ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipular. Isto é igreja. Conseguiram entender? Essa é a diferença. E nós vamos chegar lá para saber o que Jesus espera dos seus discípulos. Pega a sua palavra em Mateus 28, e você vai deixar aberto já nos evangelhos, que nós vamos usar 4 textos do evangelho hoje. Então, Mateus 28, versículo 19. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Existem algumas dicas que o Senhor já nos deu na palavra, mostrando qual que era o seu desejo para esta igreja de discípulos. A visão de Deus para a igreja, a primeira visão de Deus para a igreja, quando Ele constituiu a igreja,
ali com os discípulos, com Pedro e com todos os demais apóstolos que depois foram enviados, era justamente esta visão. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E olha, parece que não falta muito para esse fim dos tempos, às vezes, não é? Até hoje o Senhor está conosco e esta é a mesma visão. Aí eu pergunto para aqueles que nos ouvem e para vocês: aonde nós erramos no caminho? Esta é a visão de Deus para nós e para a igreja: ir e fazer discípulos. O filho imita o pai. Nós imitamos nossos pais em muitas coisas, coisas boas e coisas ruins. A Deus nós só temos coisas boas a imitar. A Jesus nós só temos coisas boas a imitar. Porém, nós perdemos isso durante o caminho. E a igreja hoje, nós grupo hoje, Parousia, nós comunidade Fidelidade, precisamos resgatar o primórdio da igreja. Essa foi a vontade que Deus deu quando falou para a comunidade Fidelidade: faça células, faça discípulos, não fica aqui no salão. A nossa igreja, a nossa vida de igreja, como fraternidade, como grupo Parousia, como irmãos aqui que estamos hoje, estes irmãos, não termina aqui hoje no final deste mundo. Aí que começa. Não termina na missa, depois da bênção final, quando o padre diz ide em paz e que o Senhor nos acompanhe. É aí que começa, porque é aí que você vai colocar esta passagem em prática, que você vai lá fazer discipulado, que você vai se colocar a aprender e ensinar aos seus irmãos, aos seus parentes, aos seus filhos, aos seus pais. E olha, quando a gente fala em ensinar, o povo pensa que nós vamos ficar falando e os outros ouvindo. Qual que é o maior ensinamento que nós podemos dar para alguém? O testemunho. O testemunho de ser cristão, de ser discípulo de Cristo. Quando eu imito Ele, quando Cristo está em mim, eu agindo de maneira correta, agindo adequadamente, equilibradamente, as pessoas vão começar a perceber o meu testemunho. Você já está evangelizando. Outro ponto: o chamado de quem conhece a Jesus é de ser discípulo. Olha só em Mateus 9,9, umas páginas antes. Se você não conseguir pegar a tempo, tudo bem. Eu vou adiantar, senão a gente não consegue terminar. Mas Mateus 9,9 diz assim: Jesus saiu dali no caminho, viu um cobrador de impostos. Quem era? Mateus, certo? O publicano, chamado de Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. E Jesus lhe disse, Jesus parou ali na frente do cobrador, que estava lá fazendo um trabalho, né, do governo da época, olhou para os olhos dele e disse assim: vem comigo. Você já imaginou o tremedeiro que deve ter dado um homem, né? Porque diz a palavra, logo na sequência, finalizando esse versículo 9, o que aconteceu quando Jesus falou: venha comigo? Mateus se levantou e foi comigo. O discípulo é aquele que reconhece ou que obedece o chamado. Quantas vezes Deus nos chamou e a gente ficou protelando, embaçando, como diz o povo hoje, né? Fica lá enrolando, fingindo que não ouviu. Está cheio de gente assim. Outro terceiro ponto diz: nós nos tornamos discípulos quando vivemos a palavra. João 8,31. Olha lá, João 8,31 diz assim: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Se vivemos a palavra. Então, primeiro é o discípulo que sai em missão. O discípulo também é aquele que reconhece e obedece a voz do pastor. E o discípulo é aquele que vive a palavra. A palavra falou que está errado, está errado. A palavra falou que é pecado, é pecado. Quem que vai tirar? Está escrito.
Para você falar que o diabo não existe, você teria que rasgar umas 300 páginas da Bíblia, sabia? Já foi contado. Não fui eu, mas já foi. Para você falar que a igreja tem que aceitar agora casal desse jeito, daquele jeito, teria que rasgar também um monte de páginas daqui. E eu pergunto, que discípulo é você? Que às vezes concorda com o que o mundo está jogando dentro da nossa casa. Né? Entenderam? Então o verdadeiro discípulo é aquele que segue a palavra. Porque o que é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo mesmo que ninguém o faça. É um ditado. Então, quando você segue a palavra, você está sendo um verdadeiro discípulo. E por final, o discipulado é um processo. Depois de você pegar essas necessidades, você percebe que você precisa ser trabalhado. Ninguém é perfeito. Você sabe quando os mineradores acham uma pedra de diamante? Ela vem toda imperfeita, né? Ela vem toda suja, com terra, impurezas, outros minérios que vão agregados ali. Aí o minerador tem que fazer um processo de limpeza, de forjamento, que se chama lapidação. Ele começa a limpar aquela pedra. E uma pedra, às vezes, que é esse tamanho assim, né? Uma bola, fica desse tamanhozinho, por quê? Porque foi tirando tudo em volta para chegar àquela pedra preciosa dele. Vai lapidando, vai limpando, vai tirando. Às vezes é assim conosco, irmão. Deus nos acha num terreno não muito bom. E a gente vem para a igreja, às vezes para o grupo, vem para a célula, vem para a nossa vida, cheio de impureza, cheio de imperfeição. E aí a gente começa a passar pela lapidação. Não é fácil. Hoje, esta pregação, eu espero que seja mais um pouquinho da lapidação na sua vida. Porque vai ter que tirar as impurezas, tirar as sujeiras, para a gente se tornar uma bela pedra. Olha para esse irmão do lado aí, vê se ele já está ficando bonito. Oh, glória a Deus. Às vezes pode ser uma pedra bruta, né? Que ainda precisa ser lapidada um pouquinho. Mas chega lá, não chega? É que nem mulher quando vai casar. Chegar no altar é um diamante, né? Toda lapidada, toda bonita. Os olhos até brilham assim. Quando o noivo vê, brilha. Aí o padre José Aguirre uma vez falou, num casamento de 25 anos, ele disse assim, por que no casamento de 25 anos, né, quando se faz o compromisso novamente, os olhos já não brilham do mesmo jeito, né? Será que a pedra ficou um pouquinho descaracterizada, né? Deveria brilhar da mesma forma. As características de um discípulo, vamos lá. É uma pessoa ocupada. O discípulo, ele não tem medo de assumir compromissos. Porque, veja bem, Jesus jamais vai chamar desocupado e medroso para a sua obra. Não vai. E se você tem desses dois problemas, uma dessas duas dificuldades, é o que hoje tem que ser lapidado na sua vida. Porque quando Jesus te faz um chamado, Ele já está chamando a você ser compromissado, Ele vai deixar você ocupado, porque o reino nos ocupa. Atualmente fica ocupado em não falar besteira, em não brigar, em não gritar, em não se desesperar, né? E eu fui procurar o contexto de gritaria na Bíblia. Sabe o que é? Desequilíbrio. Eu achei lindo aquilo. Falei, olha aí, uma pessoa que grita muito é desequilibrada, não é verdade? Fica atento, né? Fica a dica. Então é uma pessoa ocupada. Deus conta com quem quer servir, quer se colocar à disposição. Aí você fala, Daniel, mas eu não tenho tempo. Mentira. Tempo de Deus é me colocar no tempo dele, não ele no meu. Esse é o tempo de Deus. O tempo de Deus é acordar rezando, é ir trabalhar rezando, é fazer o café rezando, é conversar com os irmãos pensando em Deus, como dar uma palavra boa para ele. É quando o teu chefe vem brigar com você e você não se desesperar, porque você é cristão. É você ver um acidente e não ficar louco, não desmaiar, porque você é cristão, porque você é discípulo. Isso é tempo de Deus. Se você fala, eu não tenho tempo, você está descartando toda uma possibilidade, gente. Entenderam? Em nome de Jesus, nunca mais diga isso. Eu não tenho tempo. O tempo é a gente que faz.
Quando a gente se coloca no tempo de Deus, Ele dá um jeitinho para nós. Quando a gente quer colocar Deus no nosso tempo, as coisas ficam todas atrapalhadas, porque é você que vai administrar. E você administrando, meu Deus. Segundo ponto, atende imediatamente ao chamado. O discípulo, ele sabe reconhecer a voz do Senhor, levanta como Mateus, lá na palavra de Mateus 9:9, e vai na hora. Alguém liga para você e fala: olha, estou precisando de uma oração. Olha, irmão, agora eu estou ocupado. Pode ser daqui meia hora. Pode ser que daqui meia hora ele já esteja em outro lugar. Tem que ser na hora. Às vezes Deus se chama na hora. Uma pessoa está chorando dentro do ônibus. Aí você fica lá: será que eu pergunto ou não pergunto? Pergunta ou não pergunto? Pergunta ou não pergunto? Vai lá! Precisa de alguma coisa? Se a pessoa der uma abertura, vem como se já posso orar por você. Não perca a chance. O discípulo não perde momentos. Amém, povo de Deus? Não perde. Essa passagem de atender imediatamente ao chamado é bonita. Em João 13:7, não precisa pegar, mas é a passagem que fala do lava-pés. Quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, e Pedro pega ali e fala para o Senhor: não, os meus pés você não vai lavar. Porque Jesus tinha falado para eles assim: façam o que eu vos disser, né? Desde Caná, em todos os outros momentos, em tudo que Jesus ia fazer, ele falava: me imite, faça igual. Jesus levantou, pegou, cingiu-se ali da toalha, colocou a corda na boa ali e tal, e começou a lavar os pés dos discípulos. Mateus não queria fazer aquilo, não queria que Jesus fizesse aquilo. Os meus, o Senhor não vai lavar. Jesus olha para ele e fala o quê? Agora você não compreende o que eu estou fazendo, mas depois compreenderás. Então, quando a gente atende o chamado do Senhor, às vezes a gente não sabe o que vai dar. E às vezes você não sabe por que você foi chamado para tal coisa. Meus irmãos, eu te dou uma dica do céu agora. Simplesmente faça. Não questione, faça. Depois você compreenderá. Amém? O discípulo possui uma visão nova e apurada. Quando você se torna um verdadeiro discípulo de Cristo, você se baseia na palavra, você ouve a voz do Senhor, você se coloca no seu tempo, você começa a ver as coisas diferentemente. Você começa a perceber a beleza das coisas. Você começa a perceber que o seu irmão não é tão diferente de você. Ele é muito mais parecido do que você imagina. Você começa a perceber que seu marido e sua esposa não é aquele bicho de 7 cabeças, é só de uma. Você começa a enxergar as situações dentro de casa de maneira diferente, com mais cautela, com mais equilíbrio. Você começa a se desesperar menos quando você vê uma pessoa acidentada, toda ensanguentada lá. Você consegue até rezar pela pessoa, não entra mais naquele caos, sabe? Naquela: ai meu Deus do céu, eu sei, não sabe o que fazer. O discípulo, ele começa a ficar centrado, começa a enxergar com uma visão além do alcance. Olha o seu irmão aí. Fala: você vai ter a visão além do alcance. O pessoal que assistia a Thundercats está gostando, né? Está vendo? Essa frase não é do Lion, é de Jesus. Até nem se copiaram, né? Mas é justamente isso. O discípulo de Cristo, ele tem a visão além do que os humanos normais têm, porque ele vê o que é sobrenatural, não só natural. O problema hoje é que a humanidade não está vendo nem mais o que é natural. Não é natural o homem com homem. Não é natural mulher com mulher. Não é natural matar uma criança no ventre. Não é natural deixar com que a criança escolha o seu sexo. Não é natural tantas coisas. E o povo não está enxergando nem mais o natural. Se você for discípulo, você além de enxergar o natural, você vai ver o sobrenatural. Olha que maravilha. Então, meu irmão, não ande para trás. Não anda para trás. Seja discípulo autêntico de Cristo para ver além do alcance das pessoas. Não para ser melhor, mas para você ganhar o céu e levar outros para o céu. Porque se nós perdermos a visão de discípulo, o risco de irmos para o inferno é muito grande. Muito grande. Porque começamos a concordar com as coisas que não são nem naturais. Entenderam?
Se entendeu, diga amém. Outro ponto. O discípulo tem sempre a atitude de servo. O Senhor disse lá em Mateus 20, 26: quem quiser ser importante, que seja o primeiro a servir. Sirva aos outros. Não tome o primeiro lugar na mesa, mas sirva aqueles que precisam. O discípulo autêntico é aquele que sempre se põe a serviço de alguém. Ele não fica esperando para ser servido, ser tratado. Jesus completa nessa passagem de Mateus, é bom ter um entendimento sobre isso. Ele diz assim: que se você quer ser servido, você tem que primeiro servir. Teve um grande santo, há 800 anos atrás, que percebeu isso e criou na sua oração algo semelhante. É dando, é perdoando e é morrendo. Francisco aprendeu absolutamente o que diz essa passagem do Evangelho. Que é servindo que você também será servido. O casamento, quando você faz os votos do casamento, você professa exatamente isso daí. Te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, amando e respeitando-te por todos os dias da minha vida. Se você fizer isso, o que você vai receber? Tudo isso. Ah, meu marido não gosta de mim. Eu acho que você precisa gostar um pouquinho mais dele. Ah, minha esposa não gosta mais de mim. Comece você a gostar mais dela, porque é dando, está aí. O discípulo também é tratável, ou seja, ele se deixa moldar. Todo diamante, como eu disse, perde um pouco, até da sua parte preciosa, quando ele precisa ser lapidado. Você também. O discípulo é aquele que baixa a guarda. Você sabe o que é baixar a guarda? Eu tenho usado muito esse termo, mas às vezes as mulheres não sabem. Quem já viu luta de boxe? Você já viu luta de boxe? A luta de boxe ou qualquer outra luta, você fica com a guarda alta, né? Eu não sei a posição, mas você fica com a guarda alta, que é proteger a sua parte principal, vital. Se tomar uma pancada na cabeça, a cabeça controla o corpo, caiu, né? Então você fica com a guarda alta. Guarda baixa é aqui, ó. Quando você se desprotege, se libera, né? Não baixa a guarda, diz os treinadores, para que você não seja atingido. Mas na questão religiosa, a gente às vezes precisa baixar a guarda, porque a gente está assim com Deus, né? Se protegendo a todo momento. Não quer compromisso, não quer ouvir a voz, não quer nada. Para mim, só ir na missa ali tá bom e basta. Às vezes Deus te pede um pouco mais do que só ir na missa, e é preciso responder. Baixar a guarda para ser amado. Às vezes a pessoa quer te amar, mas você não quer ser amado. Não quer. Às vezes a pessoa está precisando conversar, desabafar, mas ela não se abre com ninguém. Não senta, tem medo de chorar. Tem muito homem marmanjo aí com medo de chorar, não é? Porque chorar é sinônimo de fraqueza, de tristeza, ou do que for. Chora, bobão. Você vai ver quando vai fazer bem, não é não? Eu choro demais, choro sozinho, às vezes choro assistindo filme. Às vezes vejo alguma coisa emocionante e choro. A gente já está chorando ali atrás. O Júnior está chorando até agora, lá queimou o olho de solda. Ele chora, não tem problema. Não tenha medo de chorar. Baixa a guarda. Porque o discípulo se deixa tratar, deixa Deus entrar nele. Muda de caminho e direção. Às vezes Deus fala para você: não vai por ali, que você vai quebrar a cara. A esposa está falando, a mãe está falando, o filho está falando, e o cara quer ir por aquele caminho ainda. O discípulo não. O discípulo ele ouve a Deus nas pessoas, nos irmãos, nos outros. Olha o Satanás querendo encher o saco. O discípulo é como um barro nas mãos do oleiro. Ele se coloca lá e deixa agir. Às vezes na família a gente precisa ser assim, não precisa? Deixar Deus tratar a gente, fazer com que a gente mude um pouco, quebre as nossas características. Olha quanto que eu tive que mudar na minha vida e ainda não estou do jeito que Deus quer. E eu falo de mim, Daniel. Deus me mudou muito, muito mesmo. Mas ainda falta chão. E às vezes eu fico desesperado por isso. Bom, palavra desespero no bom sentido, né? Quero logo ser mudado. Mas às vezes algo dentro de mim, meu homem velho, as minhas situações, o meu físico e tantas outras coisas me levam ainda a ser resistente muitas vezes.
Eu sei que você também tem isso, porque somos humanos, falhos, limitados. Mas Deus pede hoje aos seus verdadeiros discípulos: baixa a guarda, deixa Deus tratar você, vai doer um pouquinho. Outra vez eu digo sobre o mundo. O mundo, ele fala assim: não sofra, não tenha nenhum problema, só tenha prazer e alegria. Não é assim que o mundo fala? Isso é uma balela, é mentira. Você sofre no casamento, você sofre no trabalho, você sofre no dia a dia. A única diferença nossa para o povo do mundo aí fora é que nós caímos e levantamos para Deus. O povo aí fora cai e quando se levanta é para ele mesmo. É uma idolatria de si mesmo. Eu não posso sofrer porque eu tenho que ser completamente feliz. Isso está errado. Essas pessoas, quando caem, elas levantam para si mesmas e vão cair de novo. Nós, cristãos, discípulos de Cristo, quando caímos, nos levantamos para Cristo. Pode ver, um cristão que é verdadeiro discípulo, quando ele é curado de uma doença, foi graças a Deus. Pelas mãos do médico, mas foi graças a Deus. Tem muito cristão aí que fala: não, os médicos me curaram. Continua a viver a sua vidinha. Para a gente encerrar, eu quero dizer algumas comparações. Qual a diferença de um fã de Jesus e de um discípulo de Jesus? É bem interessante. O fã é um membro de igreja que se parece com qualquer um. O discípulo se parece com Jesus. Os outros querem imitar os outros. Nós imitamos a Jesus. Tem muita gente que vai na igreja para olhar a roupa do outro, e a semana que vem quer ter uma roupa igual, né? Mas para rezar. O fã de Jesus é um mero consumidor das dádivas da igreja: sermões, orações, curas, aconselhamento. Age que nem cupim, né? O discípulo é como uma abelha, vive para produzir e realizar a vontade de Deus. A maioria dos membros que são fãs aí só conhece o caminho de casa para a igreja. Esquece que o reino de Deus é maior do que a rota entre a sua casa e a igreja. O verdadeiro discípulo explora o caminho, às vezes sai do caminho para evangelizar. Ele faz outros discípulos para levar na sua rota para a igreja. Olha a diferença. Eu vou todo domingo para a igreja. E daí? E daí? Qual a sua diferença? Eu sei que eu vou tomar umas burdoadas por conta disso, mas o membro vive para ocupar seus líderes. Sua filosofia é: em que vocês irão me servir? Já o discípulo vive para ser ocupado por seus líderes. Sua filosofia é: em que posso ser útil e servir a você? É assim. O membro é para uma temporada na igreja, também na célula. Assim como um consumidor de shopping, vez por outra, resolve ir consumir em algum lugar quando precisa. O discípulo não. O discípulo é para toda a vida, pois tem um compromisso com a igreja e com os irmãos. O discípulo é fiel, venha o que vier. Pode estar frio, eu vou à missa. Pode estar chovendo, eu vou à missa. Posso estar cansado, com preguiça, eu vou à missa. Eu já ouvi pessoa importante falar assim: você não precisa ir na missa quando não está com vontade. Claro, continua assim. O membro fã de Jesus, né, raramente cresce em estatura espiritual. Inclusive está no nosso ano aqui. Vem ano, vai ano e sua estatura continua a mesma, como um pigueiro. A sua fé é desse tamanho. O discípulo cresce em todos os sentidos, e todos percebem o seu tamanho aumentando a cada dia. Conhecimento, oração, serviço, amor, carinho para com as pessoas, preocupação com os irmãos. O fã de Jesus não tem direção definida para a sua vida, não tem propósitos, visão, missão, estratégia, alvos, só quer conquista. O discípulo sabe onde vai e sabe como chegar lá. Você sabe como chegar ao céu? Você quer ir para lá? Sim ou não?
Sim. Então você está no caminho do discípulo. O fã sofre crises constantes e para nelas. Vem doença, vai doença, ele para nas crises. Não prospera, é sempre inconstante. O discípulo supera as dificuldades e sempre é abundante em tudo. Não fica lembrando das suas misérias, a não ser do testemunho. O fã vive a tropeçar e cair, sua vida é uma derrota. Não vence o mundo, o pecado, a carne, as dificuldades e o diabo. O discípulo é determinado a guerrear e derrotar o inimigo. Não dá espaço para a carne, nem é complacente com o pecado. É um vencedor como Jesus Cristo. Agora eu pergunto: Jesus sofreu? Sofreu ou não sofreu? E você acha que não vai ter nenhum sofrimento? Quem tem sofrimento aqui? Levanta a mão. Até a criança levantou a mão. Tem um que está sofrendo tanto aí que nem levantou a mão. É assim, nós somos discípulos, continuamos a caminhar. Por fim, para ser discípulo é inevitável renunciar a algumas coisas, né? O pecado, a vida velha, os apegos, às vezes ao seu tempo que você queria estar descansando. Ser discípulo é isso, se colocar realmente a serviço de Deus e dos irmãos. E a pergunta que o Senhor quer fazer nesta noite para nós: está disposto? Quer ir para o céu? Quer levar pessoas para o céu? Então seja discípulo. Não seja mais fã de Jesus. De fã Jesus está cheio. Nós precisamos de discípulos, uma igreja de discípulos. Precisamos fazer células de discípulos, pessoas que vão conquistando outras pessoas. Por isso que a sua célula tem que multiplicar. E se você não está em célula ainda, procure uma, para você ver o que é realmente discipular. Estudo, leia a palavra e vou viver ela. Vou colocar em prática todo dia. Esse é o verdadeiro discípulo. Repita junto comigo: eu não quero mais ser igual aos outros. Fã de Jesus. Quero ser discípulo. Amém. Você já pensou a pessoa chegar para você e falar assim: Cíntia, nossa, eu olho para você e vejo uma coisa tão boa, tão iluminada, vejo Jesus em você. Ó, se um dia você ouviu isso ou ouvir isso, você ganhou seu dia. Você pode se ajoelhar e glorificar a Deus, porque essa é a maior recompensa de um discípulo, é ser reconhecido. Bata no peito aí: eu quero ser reconhecido, não pelo mundo, mas por Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor, pedindo que nossa vida realmente seja mudada nesta noite, para sermos discípulos autênticos, desde o nascer do pôr do sol até o nosso deitar ao entardecer. Que a nossa vida seja uma constante testemunha daquilo que acreditamos e vemos. Senhor Pai Santo, olha para nós aqui reunidos, queremos ser teus discípulos. Nos ensine as tuas virtudes, nos ensine os teus caminhos. Sim, eu vou onde ninguém vai, eu vou à mansão da morte. Eu sou teu Salvador.